Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência. É algo muito mais profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor, um zelo maior pelo nosso irmão. Somos iguais em corpo, mente e coração. Somos iguais em corpo, mente e coração. Boa noite! Estamos aqui mais uma vez em mais um encontro Humanizados, né? E hoje, especialmente, estamos aqui com uma convidada, né, para nós concluirmos o mês do Setembro Amarelo, né? E fechar com chaves de ouro, né? Fechar com uma história de valorização à vida. O tema de hoje é sobre a superação do luto, né? De suma importância para combater estados depressivos. Nós sabemos, dentro da perspectiva psicológica, da teoria psicológica, né? Inclusive o nosso conhecidíssimo amigo Freud, né? Ao longo do tempo, ele trouxe na sua teoria de que, e dentro das suas pesquisas na área da psicologia, de que a pessoa ela precisa de um tempo para a superação do luto, né? E que se esse luto não é superado num determinado tempo, pode gerar um quadro depressivo. Então, todos nós precisamos elaborar o luto diante da morte, né? Precisamos superar o luto diante da morte. Também vamos comentar hoje aqui sobre uma escritora muito conhecida, a Elizabeth, que ela fala sobre as fases do luto, né? Todas as fases até a superação desse luto. Então, para nós falarmos sobre essa temática de extrema importância, eu quero dar as boas-vindas para nossa convidada, queridíssima, pessoa maravilhosa, tá? Ela é pastora e eu vou passar a palavra para que ela possa se apresentar. Sinta-se muito acolhida, tá? No programa Humanizados. Sinta-se muito valorizada e muito respeitada. Sim. Então, Pamela, meu nome é Maria de Lourdes Ferreira, né? Vou falar a minha idade, tenho 43 anos. Uhum. E eu estou morando em São Francisco há 1 ano e 7 meses. Uhum. Seria a minha... Seja bem-vinda a São Chico, então, né? Estou gostando muito daqui. Eu acho que já acostumei com a cidade, com o povo. Que legal. Né? Um pouco diferente do que a gente estava acostumado, né? O lugar onde morava era muito frio, né? Aqui bastante quente, se bem que tem dado uns frios também, né? Sim. Mas é um lugar bom para se morar. Que legal. Sinta-se acolhida aqui na nossa cidade também, sim, né? Eu creio que pela sua função de pastora, né? Eu creio que já deve estar conhecendo bastante pessoas, sim, né? Aqui. Sim. Já deu para conhecer um pessoal bem legal. Que legal. Bom. E eu quero dar as boas-vindas também para os nossos web espectadores aqui no Encontro Humanizados. Sintam-se também da mesma forma valorizados e respeitados,
tá? E participem, interajam junto no programa de hoje e acolham com carinho essa história emocionante de vida da nossa querida pastora Maria de Lourdes. Quero dar as boas-vindas também para o nosso mediador de hoje. Apareceu ali na telinha o Paul. Seja bem-vindo, acolhido e valorizado também, Paul. Então, boa noite, pastora, boa noite, Pamela. Boa noite. Boa noite aos web espectadores que estão nos assistindo agora, estão nos ouvindo. Eu estou aqui nos bastidores, aqui aguardando aí as perguntas, os comentários que o pessoal quiser fazer, né, durante o programa aí. Eu vou repassar aqui para a doutora e para a pastora. E vão ser todas as perguntas e os comentários vão ser lidos e respondidos aí, né? Ainda não tem bastante gente aqui, mas já tem aí o Maicon que está dando boa noite para mim, boa noite para a família São Francisco do Sul, boa noite a todos os nossos amigos. Estamos em Florianópolis, mas estamos ligados na TV São Chico, a maior de Santa Catarina. Ó. Que legal! Vamos lá. E ele falou aqui, ó, o tema muito forte, isso é muito bom, veja aí, mãe. Aí ele marcou a mãe dele, ó. Sim. E é isso aí, pessoal. Marque aí os seus amigos aqui para vir assistir um programa muito interessante hoje aí, né? E vamos compartilhando o programa aí para mais pessoas que possam vir aqui também aproveitar e assistir essa programação. A Tamires Viscante também chegando e dando boa noite. E é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí quando tiver mais comentários e perguntas. Isso. Muito obrigada, Paul. Nada. Então, para nós contextualizarmos, né, a temática de hoje, superação do luto, valorização da vida, valorização das pessoas ao nosso entorno, eu gostaria de te deixar bem à vontade, tá, pastora Sim. Maria de Lourdes, para que você possa contar a sua história de vida. Quero dizer que a pastora ela tem feito um trabalho de testemunho mesmo dessa superação do luto, né? Dentro da congregação dela. Em os lugares que a gente tem oportunidade de passar, de estar. Sempre contando um pouquinho, E né? que bom, e nós somos muito gratos pela sua confiança de poder vir aqui e contar um pouquinho também da sua história. Sim. Fique bem à vontade. Então, doutora, é assim. Em 2016, vou começar um pouquinho mais atrás, né? Eu residi ali na cidade, morei, né, em Rio Negrinho, 26 anos mais ou menos, né? Eu sou da cidade, nascida em Caçador, e me criei no interior de Santa Cecília. Então, com 16 anos, eu vim para a cidade de Rio Negrinho. E ali eu me casei, né? Eu tive 2 filhos. E sempre ali servindo a Deus. Sempre na igreja, sempre buscando estar na presença de Deus. Sempre tentando ajudar as pessoas, orando pelas pessoas. E sempre procurando, lutando, né? Aí eu tive meus 2 filhos e eu voltei a estudar. Eles já estavam grandes, né? Uma fase assim que eu podia já voltar, era um sonho que eu tinha, né? E eu lutei muito por esse sonho e passou-se o tempo, eu consegui realizar meu sonho, né? Mas sempre ali na igreja, ajudando as pessoas. E em 2016, dia 3 de abril de 2016, aquela manhã assim eu não fui na igreja. O meu falecido esposo foi, né, e eu fiquei em casa. Mas a gente tinha um almoço programado com um casal de irmãos da igreja, amigos, né, de muito tempo. E eles moravam num pesque-pague, eles cuidavam desse pesque-pague. E os meus filhos e os deles sempre estavam juntos, sabe? Que idade que tem os teus filhos? O meu menino, esse que eu vou dar o testemunho, ele teria 18 anos, né? E o outro tinha 14 para 15 anos naquela época. E a gente foi para esse almoço, eu lembro que era um domingo muito lindo, assim, um sol muito bonito. E a gente saiu de casa, assim, todo mundo feliz, sabe? Meu esposo chegou da igreja e a gente estava já preparado para sair. E os meninos, tanto desse casal como os meus, sempre estavam se visitando. Eles sempre iam nessa chácara e os deles sempre vinham na nossa casa nos visitar, dormiam, sabe? Aquela amizade. E naquele domingo a gente saiu assim, eu sou sincera para você, Pamela, foi um domingo que a família saiu todo mundo muito feliz. A gente saiu sorrindo, a gente saiu brincando dentro do carro. E nesse pesque-pague tinha
não sei se, eu não lembro agora no momento se são 3 ou 4 tanques. E os meninos sempre brincavam dentro desses tanques, sempre usavam ali colete e sempre brincavam. Você sabe que aquela fase de adolescente ali não é muito fácil de segurar, né? Eles sempre estão querendo novas coisas, né? E o meu menino com 18 anos já, ele tinha se formado no 3º ano. Até eu me formei no magistério junto com ele, sabe? Eu fiz ali a minha formatura do magistério, porque eu fazia a faculdade e magistério junto, né? E ele se formou no 3º ano e eu me formei no magistério. Até inclusive a sua formação, você é pedagoga, né, Isso, Maria de Lourdes? Isso. E naquela manhã eles entraram naquele tanque e começaram a brincar. Aí a gente almoçou, né? Deu o momento do almoço, a gente almoçou. E eu lembro que a nossa amiga lá, a irmã, ela pediu para ele formatar o computador. E ele formatou o computador dela, era 2h30, quando ele falou assim: mãe, a gente vai voltar a nadar. Eu falei: tudo bem, né, meu filho? Eles sempre estavam ali brincando. E quando ele entrou, doutora, naquele tanque, ele nadou pouco. E quando ele entrou, que ele levou o braço, né, uma vez, 2, ele começou a se afogar. E ali eu lembro que os amigos que estavam por ali, o meu outro menino, começaram a gritar: o Tiago tá se afogando, entende? Você chegou a ouvir isso? A gente estava na casa, vamos dizer, os meninos estavam brincando lá e a gente estava na casa. E quando eu ouvi isso, o meu esposo também correu. Ele correu, né, em direção ao tanque e ele se jogou. E quando ele se jogou, eu lembro que ele arrancou a camisa, sabe? Ele arrancou a camisa e correu pro tanque, né? Quando ele se jogou, que ele entrou na água, alguém gritou assim: o Tiago se afogou. Entende? E quando o Tiago se afogou, eu lembro assim que eu só falei: Deus, cuida do meu filho. Cuida do meu filho. E daí alguém em seguida já gritou assim, era Romeu, meu esposo. E o Romeu foi também. E ali eu lembro que eu caí de joelho, assim, tinha um sofá numa varanda e eu caí de joelho pedindo a Deus que guardasse eles. E cuidasse deles. Qual mãe que num momento desse não vai pedir para Deus cuidar do esposo, que vai, né, uma esposa não vai pedir para Deus cuidar do filho. E ali, Pamela, eles foram, afundaram e não voltaram mais. Ali passou-se 40 minutos, veio os bombeiros, tinha um trabalho na igreja de jovens. Aquela chácara, assim, eu vou dizer para você assim, que veio muita gente. Até esse irmão, que é muito amigo nosso, ele mergulhou várias vezes, ele tentou ajudar, mas ele não conseguiu mais achar eles, né, naquele tanque. O tanque era um tanque que tinha apenas 2,5 metros, não era profundo. E eles passaram ali 40 minutos, então a chácara encheu muito. Só que eu não consigo assim chorar gritado, sabe? Eu choro quietinha. E eu sentei, eu lembro que eu saí da casa e fui na grama perto assim do tanque. E ali eu me sentei e ali eu comecei a falar com Deus, eu olhando para dentro daquela água e eu falando: meu Deus, meu marido e meu filho estão aqui, né? Meu marido e meu filho estão aqui no fundo desse tanque. E eu vou ser sincera para você, Pamela. São experiências que a gente tem com Deus. Quando a gente está na presença de Deus, que a gente busca Ele, assim, acredita na palavra de Deus e sabe que Deus ele faz a vontade dele na nossa vida. E muitas vezes não é a nossa vontade. Mas se Ele fizer algo por nós, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Independente daquilo que eu quero para mim, se Ele realizar, se Ele me ajudar a conseguir, Ele vai ser Deus. Mas se eu não conseguir o meu objetivo, Ele vai continuar sendo Deus. Porque Ele é o Criador, entende? E eu me assentei ali e são experiências que a gente tem com Deus, sabe? E você lembra, assim, da dimensão que teve esses 40 minutos? Parecia uma eternidade. Parecia que não passava. E o povo chegando, e o povo vinha conversar, e a única coisa que eu conseguia falar, eu dizia assim: meu filho e meu esposo se foram. Era a única palavra assim que eu conseguia falar: meu filho e meu esposo se foram.
E ali, quando eu sentei ali naquela grama, Pamela, eu tive uma experiência muito, assim, maravilhosa com Deus. Eu ouvi a voz de Deus, aonde, assim, Deus falava comigo. Porque Deus, ele fala conosco de várias formas. Ele pode falar conosco através de uma música, de um hino, através de uma mensagem. Mas eu ouvi a voz de Deus, quando Deus falou assim, ó, levanta a tua cabeça, porque eles não voltam mais para você. Então, a palavra de Deus diz assim, ó, que nós estamos nesse mundo de passagem. A nossa vida, aqui a gente trabalha, a gente luta, a gente tem sonhos, né? Mas a nossa morada ainda não é aqui. É como se fosse uma passagem, a nossa casa verdadeira ainda não é aqui. Entende? É nós, na nossa condição humana. Estando... pode acontecer, né? A gente não sabe quando, o que é inerente à própria vida, que é a morte, Isso. né? E eu vou dizer uma coisa para você, Pamela. Você pode passar qualquer dificuldade na tua vida. Tudo tem jeito. Se você estiver doente, você vai no médico. Muitas vezes o médico te dá um diagnóstico, te dá um remédio, você supera. Mas você não tá... A única coisa que não tem jeito é a morte. E ninguém, eu vou ser sincera, ninguém está preparado para a morte. Ninguém está preparado para perder um ente querido. A minha vida, ela mudou em segundos. E ainda mais assim... Ela teve uma mudança, assim, em segundos. Não foi minutos, não foi dias, foi segundos. Eu imagino, assim, pastora Maria de Lourdes, porque eu já tive uma pessoa querida na família, né? Que morreu após passar um longo período doente. Então, assim, nós tivemos o tempo para nos preparar para essa morte, nós sabíamos que ia acontecer, mas quando aconteceu, nós vimos que nós não estávamos preparados. Não. E eu tento imaginar. Eu acho que é inimaginável para quem não passou por isso, né? Quando acontece, quando a morte vem, de repente... É como se nós, seres humanos, tivéssemos uma senha. Entende? E, de repente, Deus resolveu chamar o teu número. Uhum. Entende? Hoje é você. Uhum. É algo que não tem como escapar, entende? Uhum. E, voltando ali ao testemunho, doutora, quando eu ouvi aquela voz, eu ouvi a voz de Deus. Eu sou sincera em falar que ali eu ouvi a voz de Deus e eu encontrei uma força para me levantar. E eu vi que o meu outro filho, que tinha 14 para 15 anos, ele ficou muito apavorado no momento, porque ele estava junto, ele viu o pai e o irmão afundarem e não voltar. Entende? Era um momento assim que ele... da adolescência, que ele mais precisava do pai e mais precisava do irmão. E eu, assim, olho para ele hoje, doutora, como um guerreiro também. Sim. Porque ele amadureceu muito rápido. Ele é um menino, assim, que a mentalidade dele é de surpreender a gente, sabe? Então, quando eu ouvi a voz de Deus, eu levantei, eu fui... Aí as pessoas começaram a chegar, começaram a abraçar, começaram a falar comigo. Como eu disse, eu só falava, né? Meu filho e meu esposo se foram. E tentaram na hora, assim, alguém me dar um remédio, uma coisa assim. Eu falei, não. Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu não consigo viver de outra forma, a não ser viver a realidade da minha vida. Entende? Isso é muito importante, você ter mencionado isso, pastora, porque é importante que, diante da morte, todos nós possamos elaborar, superar o luto, né? E uma das formas de nós conseguirmos elaborar esse luto é participando do processo todo, né? Então, fica difícil de acreditar que uma pessoa faleceu, que uma pessoa morreu, se nós não vamos ao velório dessa pessoa, né? Se nós não temos aquele período de despedida, né? Se nós não vivenciamos e não presenciamos. Isso. Então, e se nós estamos, vamos dizer, com a nossa consciência alterada por conta de algum medicamento que interfere no nosso sistema nervoso central, então nós não vamos estar
totalmente conscientes daquela realidade. Claro que há casos específicos em que para a pessoa poder dar conta de estar ali é necessário medicamento, né? Mas então assim, não são todos os casos, isso precisa ser avaliado por um médico, né? Então assim, a orientação é que todos nós possamos vivenciar cada parte do processo de luto, que é desde do velório, do sepultamento, né? Então isso é muito importante. Isso. E continuando mais um pouquinho do testemunho, então os momentos assim mais marcantes, mais difíceis, que você como uma mãe, como uma esposa, para lembrar, foi o momento assim que eles conseguiram achar eles dentro do tanque. Eu lembro que os bombeiros eles andavam e batiam tipo não batiam, eles colocavam na água e afundavam tipo um remo para conseguir encostar no corpo deles e encontrá-los. E eles foram achados, doutora, no mesmo lugar que eu sentei, perto, né, na grama, assim, um à direita e o outro à esquerda. Eles não estavam juntos, porque geralmente as pessoas dizem assim que quando alguém vai salvar, ele se agarra no outro, né? Eu não posso dizer o que aconteceu ali. No laudo deles só deu assim mesmo um afogamento violento. Mas o meu falecido esposo, ele ficou todo roxo, né? Ele roxou, assim, muito. E eu conversei com um médico depois e ele falou para mim que, por ele ser o pai, ele queria muito salvar o filho, né? Se você vai salvar uma pessoa que não é da tua família, você já quer conseguir salvar. Você imagina um pai tentando salvar. Na verdade, ele deu a vida dele pelo filho, né? Ele morreu para salvar o filho, mas não conseguiu. E é um médico me explicando, né? Ele falou que como se ele tivesse ele segurou o fôlego muito tempo e estourou as veias, uma coisa assim. Então por isso que ele ficou todo roxo, né? Mas ali, Pamela, eu imagino assim a tremenda força que ele deve ter feito para tentar salvar o filho. E assim, ele não era um bombeiro profissional atuante, mas ele era bombeiro pela empresa. Então ele tinha um pouco de experiência, sabe? Mas ele não conseguiu salvar o filho. E ali os momentos mais difíceis foi que daí eu fui para casa da minha amiga, né? Dos nossos amigos. E depois, quando tiraram eles, eu tive que vê-los. Sabe? Ali foi um momento muito difícil ver o filho e o marido sem vida. Eu imagino. Sem vida. Ali foi um momento muito... São momentos assim marcantes que é difícil. Nossa, eu tento imaginar, né, que deve ser assim extremamente difícil. Nós podemos continuar falando sobre esse assunto, né? Mas vamos dar as boas-vindas também para os nossos web espectadores. Olá. Nos comentários. Hoje tá difícil. Mas vamos lá, vamos fazer o nosso papel aqui. Sim. Tem bastante gente chegando aí, dando boa noite, né? Várias pessoas dando boa noite, várias pessoas marcando seus amigos aí para virem também assistir esse programa, né? E deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta do Maicon Cris aqui. Já tem uma pergunta. Ele falou: qual a idade melhor para superar o luto? A dor é grande, pois faz 11 anos que perdi meu pai e ainda não superei ainda da perca dele. O que posso fazer? Nós vamos falar daqui a pouquinho, Maicon, sobre as fases do luto, né? Então é importante você acompanhar para você perceber se você está em alguma fase ainda, como que se fosse estagnado em alguma fase dessa superação do luto, né? Para que você possa buscar ajuda para superar, uma ajuda psicoterapêutica inicialmente, né? Para poder passar até a fase da aceitação, tá, Maicon? Mas é importante que você acompanhe para poder entender quais são as fases do luto, tá? A Valdirene Costa comentou aqui: que bênção uma pastora. O Júnior da Pamela está falando: realmente uma mulher forte demais. Deus maravilhoso, sim. Tem essa missão para você. A Valdirene Costa: eu creio, Deus é maravilhoso. Júnior: muito forte esse testemunho.
A Valdirene, que testemunho lindo. Pessoal chegando aí, dando boa noite, marcando os amigos. Vamos marcando aí os amigos e compartilhando, né? Juliana Cardoso Alves Trindade. Boa noite, minhas queridas. Muito difícil e doloroso, somente em pensar em perder meus filhos, pais, irmãos. É inimaginável, né, Ju? É bem difícil mesmo. E aí ela continuou aqui. Lindo testemunho de força e fé. A Adriana Dias. Lembro o dia que meu irmão caçula faleceu de acidente com 26 anos. O sofrimento da minha mãe. Ela sempre diz, um pedaço de mim foi embora. É muito triste. Só Deus para dar forças. A Sabrina também entrando aqui. Denise Xavier. Boa noite, amiga. Consegui acessar hoje. É sua amiga? Boa noite, Denise. Seja bem-vinda. Aí ela comentou aqui, nossa, não imagino a dor que ela passou e passa. Vamos ver aqui. A Sabrina está falando aqui, ó. Boa noite, uma história de superação. Maria de Lourdes é realmente uma pastora escolhida de Deus. Hoje fala da sua história e superação. É exemplo de tanta força para muitas pessoas. Deus continue te abençoando e te faça muito feliz. Parabéns, Pamela, pelos temas apresentados a nós. Obrigada. Então, de comentários que tem até o momento é isso aqui, né? Zerou. Eu tenho que passar a agenda, eu posso agora ou posso depois? Como é que você prefere? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o assunto que a pastora já estava comentando, daí na sequência nós já passamos a agenda, pode ser? Ok, pode ser, sem problema. Então, para continuarmos dentro do assunto, né, pastora, você comentou que um dos momentos mais difíceis... Um dos momentos. Um dos momentos, eu imagino, né? Isso. Foi o momento que tiraram os corpos de dentro. E eu tive que ir lá vê-los, sabe? Eu tive que ver... Você esteve ali todo momento? Todo momento. O momento que tiraram eles ali, até o meu falecido marido, eles colocaram aqueles aparelhos para... Eu acho que negócio, né, para ele ver se voltava, mas não, eles tentaram um bom tempo com ele ali, né? O menino já estava assim bem, já dava para ver que não tinha. Você olhava para eles e você entendia que a vida deles aqui tinha acabado, entende? E daí a gente ficou por ali, o povo chegou até ali, a polícia chegou porque eles vêm acompanhar, né? Proibiu do povo ir para a chácara, sabe? Tinha muita gente, tava um alvoroço muito grande, pessoas conhecidas, e foi algo assim que aconteceu, Pamela, que caiu na internet assim, que você não tinha nem mandado avisar parentes longe e os parentes já estavam sabendo. Foi algo que caiu assim na internet, foi uma coisa assim, surpreendente, entende? Então, o segundo momento... Mas eu imagino assim, que é algo assim... que é trágico, né? Isso. Que é algo assim que ninguém espera, né? E a gente, assim, que nem a gente era bastante conhecido na cidade de Rio Negrinho, São Bento do Sul, e trabalhava muito assim com o povo, esse lado espiritual, entende? Então, as pessoas dizem, mas como vai acontecer logo com ela, né? Que tá sempre orando, buscando a Deus e ajudando as pessoas. Ouvi muita coisa assim, Pamela. E então, o segundo momento difícil foi quando chegou aquele carro do ML, colocou eles dentro e eles foram. Então, ali eu sabia que eu só ia ver eles dentro do caixão, entende? Que não teria como, né? E até me surpreendeu assim, Pamela, que quando eu cheguei na minha casa, tinha um primo do meu falecido marido que ele ligou pro patrão dele, ele tomou conta de tudo. Ele e a esposa dele, eles falaram assim, Lourdes... dá celular, dá chave de carro, eu nem tinha condições de dirigir, né? E que nós vamos cuidar de você. Então ele tomou conta de tudo, ele ligou para a empresa do meu falecido marido, e quando eu cheguei na minha casa, Pamela, eu me surpreendi o tanto de gente que tinha. Esperando, sabe? Quando eu cheguei assim, eu me surpreendi, o povo vindo abraçar, o povo estava inconformado, sabe? Com o que tinha acontecido. E me abraçavam e foi momentos assim que você precisava daquele abraço. Porque assim, Pamela, tem
não existe palavras num momento desse, mas existe um abraço. O abraço faz diferença. Eu posso dizer para você assim... A companhia, estar presente. Isso, né? Cada pessoa que me abraçou, cada pessoa... Eu não lembro das palavras, mas eu não esqueci o abraço. Você pode ter certeza disso, que cada um que me abraçou naquele momento, eu estava transtornada. Você fica transtornado. Nossa, eu imagino. Né? Mesmo que... eu tava assim, como que eu posso dizer? Eu tava consciente, mas você tá... Eu não sei te explicar, é um momento que você não entende, sabe? Você lembra assim, nossa, mas eles foram mesmo. Eles já não têm mais vida, né? O meu marido e meu filho já não estão vivos mais. Então eu chorava quietinho, porque eu sou de chorar assim, quietinha, entende? Geralmente as pessoas choram alto e se desesperam, né? Eu não consigo ser assim, é o meu jeito de ser. Entende? Cada um tem um jeito, uma maneira de ser, né? A gente sempre respeitando cada pessoa conforme ela é, né? E outro dia, aí chegou a família foi chegando umas horas da noite, o povo vindo ali, muita gente vindo assim, ficar ali, passar a noite, porque o corpo deles só seria liberado o outro dia. Aí quando deu 7 horas da manhã, esse primo do meu marido, ele ligou. Claro que eu não dormi, né? Você não tem condições de dormir. E ele falou, Lourdes, eles só vão liberar lá da funerária o corpo deles se você estiver presente na igreja. O velório deles foi na nossa igreja, onde a gente congregava, né? Na Assembleia de Deus. E eu fui para a igreja, né? Os familiares me acompanharam. Muita gente assim já estava lá, sabe? A igreja já estava cheia. E o terceiro momento mais doído foi quando entrou os caixões, né? Entrou um, depois o outro. E um momento assim de dor maior foi quando abriram primeiro o caixão do meu filho. Esse momento, eu não queria chorar, mas é um momento que só uma mãe sabe o quanto dói a lembrança de um filho. E abriram o caixão dele e depois abriram o caixão do pai, do lado, entende? Eu prometi que eu não ia chorar, Pamela, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas você superou, mas você chora. Uma mãe chora. Sim. Entende? Por mais que você supere um luto, que você supere, mas foi um pedacinho de você. Sim. Você carregou 9 meses dentro do teu ventre. Entende? Ele estava com 18 anos naquela época. E eu vejo assim também, né, pastora, que... eu acho que não tem uma mãe que não chora. Você pode aceitar que aconteceu, né? Que essa é a realidade. No entanto, como não se emocionar, não né? Não tem. Eu acho Somos que humanos, não tem. Para uma mãe que gerou um filho, que criou até os 18 anos de idade, não tem como você, em momentos, você lembrar do teu filho e não chorar. Entende, Pamela? Eu sinto assim, eu tenho a certeza que eu superei essa fase, mas tem momentos que você vai falar, as lágrimas vêm, você não contém as lágrimas, entende? A emoção é grande. Então ali, Pamela, eu tive que ver o meu filho e meu marido dentro de um caixão, e eles eram tão parecidos. O meu falecido esposo, ele e o meu filho, eles tinham uma voz muito parecida. O jeito deles falar, eles falavam muito calmo. Tanto que às vezes eu estava na vizinha, que ela sempre me chamava ali para conversar. Você escutava a voz deles em casa, você não sabia quem era quem. O jeito, a maneira dele ser muito calmo. O meu menino era um menino assim, que ele vivia assim me abraçando, me beijando. Ele sempre dizia, mãe, eu te amo. E ele sempre brincava comigo, mãe, olha como eu sou lindo, ele dizia, né? Ele era um menino assim, não porque é filho da gente, pra gente os filhos da gente são os mais lindos que existem, né? E ele sempre brincando, ele era um menino muito alegre, mas ele era um menino muito tranquilo, Pamela. Ele tinha muitos sonhos, ele estava entrando para a faculdade, ele estava tirando a carteira de motorista, mas eu não fico assim perguntando para Deus, Deus, né? Ele tinha os sonhos dele. Eu sempre entendi assim que a gente tem que aceitar certas coisas na vida da gente, porque você não aceitar, você vai ter que trazer muito mais transtorno, muito mais sofrimento. Você tem que viver a realidade da tua vida. Entende? Não adianta você tentar... Por mais difícil que essa realidade possa ser, né? Você tem que tentar superar, você tem que levantar tua cabeça e pensar que você ficar
se lamentando e tentando não aceitar, vai te causar mais tristeza, mais desespero. E ali eu lembro... E mais dificuldade para lidar com a realidade, né? Até a gente vai adentrar no assunto sobre as fases, porque até a pessoa, né, até nós chegarmos à aceitação, né, da morte de um ente querido, naturalmente o ser humano passa por algumas fases, né? Então o Paul vai apresentar a agenda agora, e logo após a apresentação da agenda nós vamos falar sobre essas fases. Vamos lá, Paul? Deixa eu mudar a câmera aqui, botar essa aqui no lugar. Pessoal, o pessoal que está acessando aí pela primeira vez a TV São Chico, eu vou apresentar aí a nossa grade de programação. Toda segunda-feira nós temos o programa São Chico em Foco aí com a apresentação da Sabrina Antunes, né, que mostra todos os eventos que ocorrem aí na cidade, os principais. Aí a gente faz a cobertura e mostra aqui no São Chico em Foco aí todas as segundas 21 horas. Nas terças-feiras, como hoje, por exemplo, né, nós temos aí o programa Humanizados aí com a apresentação da psicóloga Pamela Costa, e na próxima terça-feira o tema será Direitos e Saúde do Idoso. E o convidado da doutora Pamela será o senhor Manuel Patruni, ele é presidente do Lar dos Idosos, próxima terça-feira. E na quarta-feira, amanhã, né, nós temos aí o programa Entre Elas. O Entre Elas de amanhã aí traz o tema A Mulher Segundo o Coração de Deus, né, apresentado pela Lídia Machado. E as convidadas serão aí a senhora Luísa Peixe e a Tatiana Camilo. Ok? E logo após, em seguidinha aí do Entre Elas, tem às 22 horas o programa Rodrigo e Mateus e Convidados. Na quinta-feira nós teremos aqui, toda quinta, né, o Direto ao Ponto com a apresentação do Dorley Antunes. E o convidado dessa vez é o Rangel Friolin, diretor-presidente da Fundação Cultural de São Francisco do Sul, né? O Rangel vai estar aqui na quinta-feira juntamente com o Dorley. Na sexta-feira, né, no nosso programa aí com a apresentação do Paulo César Ramos, Eu Danço Mais, né? Essa competição aí entre os coreógrafos e seus alunos, né? Onde vai apresentar aí como é que vai estar essa competição que já deu início aí na semana passada, ok? Na sexta-feira nós teremos também o Baladinha do Piratas com Bruno Belotto e Jajá Batucada, né? Também na sexta-feira, lá no Boteco do Esquenta, vai ter o Black Friday, né, com o Malagueta, o conjunto Malagueta lá na sexta-feira, e tem a promoção da Black Friday, 3 latinhas de Brahma a R$10, o Cuba e a Caipirinha vão estar a R$7, isso lá no Esquenta. Agora vamos para o sábado, no Boteco e Bailão do Paraná, tem o baile com o grupo Motivação, né, lá no Paraná, no Miranda, no quilômetro 15, Motivação fazendo a festa aí. E no Piratas também, no sábado, teremos a Cleito e Felipe. Cleito e Felipe vão estar tocando no Bar do Piratas no sabadão. E no Esquenta, no sábado, vai ter a noite do Flashback, né? Com videoclipe, som, luzes e muita diversão lá. Quem vai estar fazendo a festa lá são os DJs aqui de São Chico, né? Então, no Esquenta, no sabadão. E também, para finalizar aqui, na Requinte Pizzaria, todo sábado e todo domingo tem aquele rodízio de pizza, né? A pizzaria Requinte também atende à la carte lá e também trabalha com teleentregas, ok? Então vou devolver o programa aqui para a doutora Pamela e para a pastora. Atenção para o top de 3 segundos. Gostaria de mencionar alguns comentários dos nossos web espectadores antes de continuar. Eu acho bom, tio, voltar aqui então. Agora voltei aqui. Isso. Porque tem bastante. Que bom. A Elisandra Alves está falando aqui que cada pessoa tem seu tempo de luto mesmo, né? A Carla Nunes, boa noite, Pamela, pastora e Paul. Uma bênção a senhora estar aí. Vamos ver aqui. Tem muito comentário de gente marcando gente, né? O pessoal vai marcando os amigos para vir para cá. E aí tem mais comentário aqui, ó. A Denise Xavier. Não tem como não chorar. As lembranças vêm à tona, né? O pessoal em casa também está se emocionando lá. Quem que nunca perdeu alguém, né? Verdade. Pois é. O Júnior
né, o esposo da Pamela, está falando aqui: eu chorei muito pelo aniversário dela, estaria completando 83 anos a minha mãezinha. Foi muita dor, inclusive meu pai hoje passou muito mal pela falta dela. Foram 65 anos juntos. Ele ainda está inconformado, né? A Carla Nunes fez uma pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais comentário, depois eu volto nessa pergunta aqui. Não tem. Pergunta da Carla Nunes. Aqui, a Sônia Maria Gonçalves. Uma história emocionante da pastora, né? Falou a Sônia Maria Gonçalves. E a Carla mandou uma pergunta assim para a senhora. A senhora não perdeu a fé? A senhora, no momento, não perdeu a fé? Não questionou Deus? Não, eu posso dizer para ela, responder para ela assim, que a minha fé, ela continuou viva, né? Eu continuei acreditando no Deus que eu servia e que eu sirvo, né? Porque eu penso assim que... Eu penso e eu conheço um pouquinho pela palavra de Deus que nada acontece se não for a vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia até relata assim que não cai uma folha de uma árvore se não for a permissão de Deus. Então eu não deixei de acreditar em Deus, eu não comecei a questionar Deus porque o Senhor tirou meu filho, meu marido, porque eu estou vivendo essa situação. Eu procurei acreditar que mesmo que Ele permitiu, eu tenho a esperança de um dia revê-los de novo, né? Pela palavra de Deus, de que um dia se a gente continuar firme na caminhada, se a gente continuar crendo, se a gente continuar acreditando que existe Deus, que acima de tudo é Ele e que só Ele pode nos dar força para superar qualquer dificuldade. Então eu coloquei isso e eu fui muito assim, doutora, para versículos da Bíblia. Eu lia muitos salmos, onde o Salmo 46 fala assim que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu tive assim, experiências que quando eles faleceram eu disse: Deus, o que é que eu vou fazer quando a saudade chegar? Foi uma das perguntas assim que eu perguntei, não questionando ele, né? Mas eu falei para mim, né? Meu Deus, o que eu vou fazer quando a saudade chegar? E quando vinha assim, aquilo muito forte, porque é um sentimento muito forte, gente. É um sentimento muito doído. Eu dobrava os meus joelhos e eu lembrava desse versículo. Que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E eu falava com Deus, eu lia esse versículo em Salmos 46 e eu levantava dali, doutora, fortalecida. Eu sou sincera em falar, eu sentia a presença de Deus na minha vida. Eu sentia Deus do meu lado, porque Deus, a gente não pode vê-lo, mas a gente pode senti-lo. E você sente Deus e você vê que você serve esse Deus e que Ele é com você nos momentos mais difíceis da tua vida. Porque quando você está tudo bem na tua vida, muitas vezes você não lembra nem de agradecer pelo fôlego de vida. Porque se nós estamos vivos, é porque Ele tem dado o fôlego de vida. Então eu nunca questionei assim Deus. A única coisa que eu perguntava, eu dizia: o que eu vou fazer quando a saudade vier? E eu fui muito assim para a palavra de Deus. Eu busquei muito a palavra de Deus, eu lia muito a palavra de Deus, eu tentava trazer para mim a palavra de Deus, para o meu momento, para a minha dificuldade, entende? Uhum. Tem o Salmo 121 que diz assim, ó: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, se o Senhor, Ele fez os céus e a terra, Ele nos deu vida, Ele nos criou, Ele tem o controle de tudo. Nada pode ser impedido. A vontade de Deus sempre tem que prevalecer na nossa vida. E foi assim que eu me fortaleci, foi assim que eu venci. E estou vencendo, porque como eu falei, é uma cicatriz, é um sentimento que nunca mais vai sair de dentro de você. Não tem como esquecer, né? Você não esquece o filho, né? Sim. Eu, falando do esposo também, eu não tenho motivos nenhum para falar, porque ele era um excelente esposo, um excelente pai. E Deus sempre leva as pessoas, não que ele quisesse, né? Mas ele sempre... Parece assim que ele leva mais cedo aquelas pessoas boas, aquelas pessoas... Então, assim, a empresa onde o meu falecido marido trabalhou, a empresa me ajudou muito, Pam. Foi uma empresa que teve ao meu lado, que eu estava desempregada, estava só ele naquela época.
eles não me deixaram desamparada. Foram humanos. Eles me ajudaram muito comigo, com o meu filho. Eles estavam ali presentes. Teve pessoas da empresa que corriam por mim, me ajudaram, e eu tenho só a agradecer a Deus pela vida de cada pessoa. E eu vou ser sincera, Pamela, até hoje na minha vida, até o dia de hoje, eu não vi Deus me desamparar. Mesmo com sentimento de dor, sentimento de tristeza muitas vezes, porque nós somos seres humanos. Nós somos limitados, nós temos tristeza. Quem nessa vida é não natural, tem, né? Quem não tem angústia, quem não tem tristeza, quem não tem momentos difíceis, todos temos. Mas a nossa fé e a nossa esperança, ela tem que ser maior que o nosso problema. Ela tem que ser maior que a nossa dificuldade. Ela tem que superar a angústia, a tristeza, a dor. A nossa fé em Deus, a nossa vida com Deus, ela tem que as pessoas olharem para nós e ver que faz diferença você buscar esse Deus. Que faz diferença você acreditar na palavra e acreditar que existe um Deus que está no controle de tudo. E, inclusive, até num programa futuro, eu quero trazer essa temática também da importância da espiritualidade na vida do ser humano, né? Veja o testemunho da pastora Maria de Lourdes, que com Deus, né, dentro da espiritualidade dela, ela conseguiu superar, ter forças para passar pelas fases do luto, né? E apesar de, como a gente falou, ninguém esquece um filho, né? Não. Então, assim, apesar de não esquecer, né, superou. Então, superou esse luto. Está aqui dando testemunho, uma guerreira, né? Eu gostaria de mencionar que a tristeza, ela é natural no ser humano, né? Então, a tristeza, ela vai ser natural no processo de elaboração do luto, né? Durante as fases da elaboração do luto e às vezes até depois. O que não pode acontecer é que essa tristeza, ela se torne prolongada, intensa, contínua, que ela passe muito tempo após o luto. Então, é possível que a pessoa ela possa ter ficado como se estagnada na fase da depressão da elaboração do luto. Então, nós vamos começar, podemos falar sobre essas fases, né? Então, segundo Kübler-Ross, Elizabeth Kübler-Ross, uma escritora e pesquisadora nessa área da tanatologia, né? Então, ela estabelece 5 fases do luto que foram identificadas em pesquisas, né? Então, a primeira fase da negação. Enquanto a pastora ia dando testemunho dela, ela comentou, né, que quando os dois estavam lá dentro do tanque, né, aqueles 40 minutos que pareceram uma eternidade, você mencionou frases assim de como que se você estivesse confirmando para você mesma aquela realidade que estava acontecendo ali. Era real na minha vida. Era real, como se você estivesse convencendo você mesma que aquela era a realidade e você teria que lidar com aquela realidade, né? Com aquela realidade, né? Para mim, doutora, não tinha outro caminho. Não tinha outro pensamento. Eles estavam dentro do tanque. Sim. E eu sabia que eles já estavam sem vida, porque pelo tempo que eles ficaram não tinha como sair sem vida. Então, para mim, era a realidade da minha vida. Que ali o meu marido e meu filho partiram. Ali eles foram... Eu creio assim, como eu falei, ali comentei com você, que a nossa morada ainda não é aqui. A gente está nesse mundo, está de passagem, mas a gente tem que entender que a gente tem que enfrentar os problemas, as dificuldades, mas vivendo sempre a realidade. Eu perdi. Por um lado eu digo perdi, porque enquanto eu estiver aqui, né, eu não... E após aquele primeiro momento que foi do susto, né, e imagina do choque, do tremendo sofrimento, do trauma ali em si, né, e de você se convencendo daquela realidade que era a realidade de fato, né, após esse primeiro susto, né, você passou por um período de negação, de como geralmente nós escutamos as pessoas, né, diante da morte falar: nossa, não parece que aconteceu isso, parece que é mentira, não parece que a pessoa morreu,
né? Você chegou de passar por essa fase de negação? Eu acho que eu não passei, Pamela, pelo motivo de eu entender que é a realidade da minha vida, sabe? De eu voltar para minha casa após eles serem, né, passar o velório, o enterro. Você participou do velório, do enterro? Tudo. Desde o começo até o... A importância de poder, né? Estar lidando com a realidade, né? Assim, eu acredito que a força ela não veio de mim, ela veio de Deus. Porque de você mesmo você não tem forças, né? A gente como ser humano tem as nossas limitações. Então eu passei todo esse processo, desde deles ali dentro do tanque até a serem enterrados, entende? Mas quando eu voltei para minha casa, eu voltei vivendo a realidade da minha vida. Eu cheguei na minha casa entendendo que eles não iam viver mais comigo e com meu filho ali. E você acredita assim que você aceitando a realidade que estava posta, isso ajudou você a superar? Me ajudou a superar. Eu sempre digo assim que... Então muitas pessoas, Pamela, falavam assim... Negar é como se fosse uma fuga, né? Isso, tentar fugir do problema. Eu sempre digo assim que a melhor maneira de você superar qualquer dificuldade é você entender que você está passando, mas que você precisa superar aquilo. E eu encontrei essa força, essa superação em Deus, na palavra de Deus, entende? Foi ali que eu entendi que Deus ele pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Você estava muito bem amparada, né? Pela palavra de Deus, pela tua crença, isso, né? Isso. Até assim, Pamela, quando eles morreram no domingo e o enterro foi na segunda. Aí na terça-feira, na madrugada, eu lembro que eu cochilei um pouquinho, né? A minha família estava por ali e eu acordei e eu dobrei os meus joelhos e eu não tinha palavras diante de Deus, só as lágrimas escorriam, né? Corriam no rosto e eu dizia, e eu falava no íntimo da minha alma com Deus, mas sempre entendendo que eles não iam viver mais comigo. E como eu disse assim, como eu te falei, Pamela, você tem experiências, as pessoas elas têm experiências com Deus de várias maneiras. Eu tive experiências e tenho experiências com Deus dessa forma, onde eu ouvi novamente a voz de Deus e é como se Ele dissesse assim para mim, porque na terça-feira a gente tinha culto na igreja e eu ouvi aquela voz como se Ele dissesse assim para mim, como se Ele dissesse, não, eu tenho a certeza que era Deus falando comigo e para mim ir no culto e louvar e cantar um hino, para mim subir no púlpito e louvar. E o hino, fazer um hino, era um hino de muito tempo que eu não louvava mais. Não que eu não quisesse, mas você vai sempre buscando outras, né? E a letra daquele hino veio assim completa na minha mente. E eu só falei, Deus, me dá força então, né? E à noite eu fui com a minha família no culto. E sempre a gente dá o nome para louvar, né? E quando eu subi para louvar, eu lembro que eu pedi ajuda para uma amiga minha. Eu falei assim para ela, vai louvar comigo para me sentir mais seguro, para mim ter mais força. E ela foi. Ela só chorava, entende? Ela quase não conseguiu louvar. E quando eu comecei a louvar, veio aquela voz de novo, doutora. E assim, eu tive que falar para aquele povo, porque o povo ficou surpreendido de eu enterrar o marido e o filho e no outro dia tá na igreja louvando, entende? E eu senti, assim, aquela voz novamente falando para mim, dizer para aquele povo, qual é o motivo que você tem para desistir? Que motivo você tem para desistir de lutar, de sonhar, de viver? Porque tem muitas pessoas que chegam num estágio em que elas querem desistir de viver. E eu sempre falo para as pessoas, pergunta para mim se eu algum dia, nesse tempo todo, eu pensei em morrer. Não. Eu nunca pensei em morrer, eu nunca disse Deus me leve, eu nunca quis morrer. Eu perdi o marido, o filho, Deus levou meu marido e meu filho, mas eu nunca tive vontade de morrer. Eu sou sincera, eu nunca disse assim, me leva. Então, quando eu falei aquilo para a igreja, para aquele povo ali, as pessoas choravam muito, sabe? Elas choravam muito, porque elas não esperavam que eu tivesse já no outro dia na igreja. Geralmente a pessoa ela dá um tempo
né, para se recompor. Mas eu vejo assim que você estava ali onde você se sentia fortalecida. Isso. Né? Ali onde você se sentia amparada. A impressão que se eu ficasse na minha casa, eu ia ficar... Eu não seria bom para mim. Eu teria que ir buscar mais de Deus, entende? Então, quando acabou aquele culto, veio uma senhora e me abraçou, Pamela. E ela falou, Lourdes, eu quero te pedir perdão. Eu falei, nossa, mas me pedir perdão, né? Ela falou assim, quando você estava lá ao redor do caixão do teu marido, do teu filho, eu pensei assim, agora acabou para Lourdes. Acabou, a vida dela acabou, porque eu sei o quanto ela amava a família. E então eu vou te pedir perdão, porque hoje foi uma lição de vida para mim. Você não se acabou. E olha só, você está mais forte do que nós. E apesar de que um ente querido, né, morre, a nossa vida não acaba. Não. Né? A vida do... Quem tá vivo, né? É como se eles cumprissem o propósito, os dias deles aqui. Mas nós ainda não. Nós não podemos nos permitir a entrar num processo de ficar estagnados, num processo de depressão, né, profundo, diante da morte do outro. Porque nós continuamos vivos. E Isso nós mesmo. precisamos continuar valorizando a vida. O valor né? da vida. O valor da vida. Nós vamos chamar o comercial rapidinho e nós vamos continuar falando aqui com a pastora sobre as outras fases, né, que foram citados pela Kübler-Ross, do processo da elaboração do luto, né, que às vezes as pessoas podem passar, além da negação, por raiva e barganha. A barganha seria em relação ao que a nossa web espectadora perguntou antes, né? Se não questionou a Deus, se não questionou a fé, né? Então, a pastora já comentou conosco que ela não questionou a Deus em momento algum. Mas nós vamos conversar com ela se alguma outra pessoa da família, ela não precisa citar, né, nomes, passou por essas fases, né? Porque às vezes é possível identificar nas outras pessoas também. Então, nós chamamos o comercial rapidinho e já voltamos. Continue conosco. Peça já a sua marmitinha fit, você vai se surpreender com tanto sabor. Temos pacotes e kits personalizados, pensando sempre melhor atendê-lo. Trabalhamos com a opção de marmitas de 500 e 750 ml. Não trabalhamos com congelados, é tudo fresquinho e você ainda escolhe o cardápio todos os dias. Temos também kits de sopas, além de doces e salgados, fit e muito mais. Ligue já e faça seu pedido. Madenorte, atacadão das esquadrias. Aqui você encontra variedade, qualidade e preço justo. Promoção porta frisada R$ 99,90. Porta branca fundo UV R$ 99,90. Porta pivotante a partir de R$ 249,90. Portas laqueadas. Aqui na Madenorte você encontra portas laqueadas com os melhores preços. Madenorte, Rodovia Duque de Caxias, 7078, Iperoba. A barbearia clássica é referência na arte de barbear e cortar cabelos masculinos. Trabalhamos com cortes clássicos e tradicionais até os modernos e mais arrojados. A barbearia clássica está localizada no Shopping São Francisco, com um ambiente aconchegante e acolhedor. Venha nos fazer uma visita. Seja bem-vindo e sinta-se muito acolhido. Barbearia clássica. Clássica por tradição, experiência e qualidade. Voltamos então. Voltamos. Vamos continuar então falando sobre as fases da superação do luto, né? Então, antes nós temos comentários, Paul? Antes de continuarmos, já vamos dar a palavra para os nossos web espectadores. É isso aí, pessoal. Os comentários aí, o pessoal que quiser comentar, fazer perguntas, aproveitem que está no final já. Depois que a missa acaba, não adianta dizer amém, né? A missa oculta, né? Sim. Vamos lá. Sônia Maria Gonçalves, uma história emocionante da pastora. Verdade. Jana Santos. Nossa, parabéns, Pamela, pela entrevista. Realmente uma prova de fé e de amor. Programa top. Obrigada.
Fábio Ribas, isso mesmo. Força, estou emocionado. Você, grande pessoa. Jana Santos. Exemplo de superação para todos nós, né? Exatamente. A Jana Santos, amém. Somente pela fé podemos superar nossos lutos. Aí aqui é o pessoal marcando os amigos. Jana Santos, testemunho lindo. Muita marcação de amigos aqui. O Maicon aqui, voltei. Tava chorando um pouco por lembrar do meu pai, ó. Olha só, Maicon. Adri Dias. Eu perdi 5 pessoas da minha família, todos de acidente. Às vezes pergunto, por que Deus? A Denise Xavier mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver se não tem mais comentários antes, que daí eu já libero. Eu vou deixar a pergunta por último, que aí eu já faço. Não, tem mais perguntas aqui. Vou ler a pergunta dela então, para não me perder. Denise Xavier. Pastora, muitas pessoas mudam de endereço para tentar superar a perda. Você também passou por essas mudanças? Não, eu não mudei de endereço. Eu continuei vivendo na mesma cidade, na mesma casa. Continuou a minha vida. Continuei com a minha vida. O Maicon Cris Araújo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Perguntou ele, né? Essas palavras mudam um pouco o meu hábito. Tenho fé nessas palavras do Senhor. Esse versículo que ele citou, que aquele que está em mim nunca morrerá. A palavra de Deus, ela fala da vida eterna. Aquele que está em Cristo, ele nunca vai morrer. Ele vai partir dessa vida para outra vida. Seria mais ou menos isso, entende? Você não chega a morrer, você não chega a conhecer a morte, mas você parte de uma vida terrestre para uma vida eterna. E uma vida com Cristo, entende? Onde a promessa é maravilhosa. Eu vejo que essa fé, né? Essa fé, a tua crença na vida eterna, eu vejo que te ajudou a lidar de forma mais fortalecida com a deterioração da carne, né? Isso, que é esse processo da morte carnal. Porque é assim, doutora. Existe um ditado assim, que aquilo que você mais alimentar é o que vai vencer na tua vida. Se você alimentar mais o lado carnal, dos problemas, das dificuldades, as dificuldades e os problemas vão aumentar. Se você visualizar mais o lado espiritual, a força, a fé, a esperança, a certeza que você pode vencer qualquer dificuldade, você vai vencer e superar com mais. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso perder o ente querido e superar. Tem tantas pessoas que às vezes passam tantas dificuldades, com enfermidades, com problemas, mas vence. Em Cristo eu posso vencer qualquer coisa, porque se Ele está comigo, eu creio que existe um Deus, eu creio que a palavra de Deus ela é real, ela é viva e eficaz na minha vida, eu vou conseguir vencer qualquer dificuldade. Doutora, às vezes eu lembro da minha vida, do tempo que eu vivi em Rio Negrinho, e eu sofria por tão pouca coisa. Sabe? Eu penso assim que às vezes eu dizia, nossa, mas está tão difícil esse problema, né? Os filhos pequenos foram crescendo, você vai encontrando as dificuldades e você diz, não, mas que sofrimento. Eu vejo que eu não tinha sofrimento. Tá entendendo? Eu não sofria, eu não entendia que aquilo era um sofrimento, mas sofrimento foi a perda. Entende? A dificuldade foi a perca. Ali foi uma dor mesmo, difícil, mas que Deus me deu força. Então eu vejo assim que tem pessoas que têm um problema bem maior que o meu. Tem pessoas, hoje, às vezes as pessoas olham assim para mim e dizem assim, você é uma guerreira. Mas tem pessoas com problemas mais difíceis do que eu. Eu sempre penso assim, eu não sou a única mãe que perdi. Eu não sou a única esposa que perdi. Tem pessoas que perdem, às vezes, o filho num problema muito mais difícil.
Tem mães que perdem o filho matado, vamos dizer assim, que uma doença muito difícil, entende? Então, eu penso assim que sempre tem alguém que sofre mais do que eu. Tem um ditado que a cruz do meu irmão sempre é mais pesada do que a minha, entende? As pessoas olham pra gente como uma guerreira, mas eu encontrei força em Deus, na palavra, por isso hoje eu tô aqui. E eu vejo que importante essas suas palavras, né? E quando nós pensamos que o nosso problema não é tamanho que nós não possamos suportar, é como se a gente conseguisse sublimar isso, né? Sempre tem alguém com um problema maior. Maior e ver a vida de forma mais forte. Temos comentários? Tem, aí, sim. Continuando aqui. A Sabrina, né, ela falou aqui, ó, muito emocionada, porque ela me lembra muito sua irmã que fez parte da nossa vida. É outra história. A Jana Ribas, boa noite, pastora. Boa noite, Pamela Pou. Programa emocionante. Boa noite. O Júnior mandou uma pergunta aqui, eu já vou ler ela aqui. A professora Denise também está chegando aqui. Boa noite, professora Denise. E ela comentou: só cheguei agora. Bora assistir na íntegra daqui a pouco. Beijos, Isso Pam aí. e Pou. Ansiosa para ouvir a história da pastora. O programa quem quiser assistir depois de novo, quem quiser mandar para algum conhecido, ele fica gravado na nossa página, né? Aí o Maico tá falando com o Fábio e a Jana Ribas aqui, dava para falar com o Paul sobre a nossa visão, sobre nossa igreja, sobre um mundo espiritual e tema legal para ajudar. Vamos ver. E agora vamos voltar aqui à pergunta do Júnior. Pastora, quando alguém procura você, mesmo na igreja, que está com vontade de morrer, você indica a ajuda de algum profissional ou você busca algum outro meio para ajudar essa pessoa? Já falei para a pessoa que existem os profissionais, né? Uhum. E se ela precisar de ajuda, tem os profissionais. Mas a gente também fala sempre do lado espiritual para a pessoa, né? A palavra de Deus. Porque eu acho assim que a função de um profissional, doutor, é muito importante. Sim. Porque nem todo mundo consegue ter a visão que eu tive, entende? Isso, até porque você estava muito bem amparada pela sua espiritualidade, pela sua crença. E nem todo mundo, às vezes, está preparado assim, entende? E o lado profissional também é muito importante. Eu acho muito importante porque também tem pessoas que dão testemunhos de terem sido ajudadas e ter conseguido vencer. Sim, eu vejo assim, e no sentido da espiritualidade, nós já temos várias pesquisas científicas hoje que comprovam, né, que traz, que coloca em evidência a espiritualidade, né, de como é importante a espiritualidade no processo de superação das mazelas humanas, né? Então, e quando a pessoa não consegue passar por todas essas fases e chegar até a última fase da superação do luto, que é a aceitação de que aconteceu, né? Aquele choque, aquele trauma, aquela morte, então, daí sim, já não é mais, deixa de ser um processo natural. Se a pessoa fica estagnada na depressão, então ela precisa, assim, além de trabalhar a sua espiritualidade, buscar uma ajuda profissional também. Isso mesmo. Né? É importante. É importante na vida da pessoa. Então, falando das outras fases, né, a gente a princípio falou da negação, né? E vamos falar agora um pouquinho sobre a raiva e a barganha. Você percebeu no teu entorno se teve pessoas da tua família, né, que acompanharam todo esse processo, se passaram por essas fases de raiva, de barganha? Teve sim, doutora, teve sim. A não aceitação do problema, da dificuldade. A primeira coisa foi culpar Deus. Entende? O primeiro culpado na história foi Deus, né? Não querer mais se aproximar das pessoas, querer se afastar de tudo. Você sentir, assim, a raiva dentro da pessoa pelo acontecido. E eu coloco assim que é um processo natural, né? Algumas pessoas podem não passar por esses sentimentos, não perceber essas fases.
mas que nós não venhamos a julgar quem sente, porque é natural do ser humano, Isso. né? Só que são fases que aos poucos a pessoa ela vai conseguindo superar também. Ela vai conseguindo entender que tem que viver a realidade, sabe? Depois de um tempo eu ouvi que não tinha jeito, né? Tinham ido e tinha que viver e lutar porque é assim que tinha que ser. Entende? Mas passou sim, doutora, passou por uma fase bem difícil. E difícil para mim porque estava ali e estava vendo e tentando ajudar e a pessoa muitas vezes não queria ajuda e perguntando muito o porquê de situações, porquê disso, e você tentando fazer a pessoa entender com calma, com carinho, mas mesmo assim a pessoa se via revolta dentro dela, assim, mas aos pouquinhos vai superando também. Supera, é um processo natural, né? E é importante, quando nós falamos de tempo de luto, até teve uma web espectadora que mencionou, cada pessoa tem um tempo de superação de luto. Porém, é importante que esse tempo não seja muito prolongado, né? Que não ultrapasse o período de 6 meses para elaborar esse luto. Porque aí daí já é importante ter uma atenção especial para ajudar essa pessoa, né? A Bíblia fala, doutora, que nós pertencemos a Deus, né? Ele nos criou e Ele deu um tempo para nós vivermos aqui, mas nós somos dele. Então é como se a pessoa aceitasse e entendesse que Deus deu a família, Deus, né? Que nem para mim Deus me deu uma família, mas eles tiveram um tempo e eles voltaram para casa. Eles voltaram para o dono deles, entende? Deus me deu a oportunidade de viver, de ser feliz, de criar o meu filho, né? De ficar casada ali 21 anos, vivendo um relacionamento. Todo relacionamento tem, às vezes, um problema, as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. Mas eu tive um casamento de 21 anos abençoado por Deus, né? Eu tive uma família abençoada, foi o tempo que Deus me deu e eu guardo as boas lembranças. E eu vejo assim... E as boas lembranças me fazem lutar para tentar chegar onde eles chegaram, entende? Porque eu creio, assim, na salvação, eu creio que eles estão lá me esperando. As promessas que Deus faz na Bíblia pra gente são promessas maravilhosas, mas a gente tem que lutar para chegar lá. Se você desistir, se você não lutar, você não vai chegar, entende? Então, para mim é muito importante isso. Bom, e assim, você me fez lembrar, né, de que quando a convivência ela é boa, é uma convivência saudável, quando as lembranças são boas, eu acredito que seja mais fácil ainda de superar esse isso luto, mesmo, né? É como se não ficassem coisas, situações pendentes, né? Isso mesmo, na minha vida assim, parece assim que completou um ciclo até ali, entende? É como se eu vivi a minha vida, eu me esforcei para ser uma boa mãe, uma boa esposa, mas era até ali, entende? Claro que eu continuo me esforçando para ser uma boa mãe, porque eu ainda tenho um filho, né? Fiquei com meu filho hoje com 18 anos, mas eu sei que hoje eu tenho que lutar de uma maneira diferente. Né? Até porque é um ciclo diferente da tua vida, né? Um ciclo diferente. E tem coisas que a Bíblia diz que a gente só vai entender na eternidade. Tem coisas que não nos serão reveladas aqui, mas sim quando a gente chegar lá em cima. Entende? Continuando falando aqui sobre as fases, né, da superação do luto, então após a negação, a raiva, a barganha, a Kübler-Ross ela cita a fase da depressão. Essa fase da depressão é a tristeza natural que o ser humano sente, né, diante da realidade triste, né, da realidade ruim que ninguém deseja, né? No caso da pastora, jamais ela desejaria que acontecesse o que aconteceu, né? Então, é natural que surja em algum momento ali no processo da elaboração do luto a tristeza, né? Porém, como eu já mencionei, se o ser humano fica estagnado nessa tristeza, né? Então, é difícil que aceite. Então é importante que haja aceitação, que ele passe dessa fase do luto, da depressão, né, da tristeza, para a aceitação.
né? Você percebeu esse processo? Eu percebi assim que tinha dias que eu levantava assim, a tristeza batia muito forte. Mas eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre busquei estar em contato com pessoas. Entende, doutora? A gente tinha grupo de orações na igreja, a gente fazia visitas. Aí depois de 6 meses eu fui chamada para trabalhar, né, em São Bento do Sul. E eu me envolvi muito com criança, eu me envolvi muito com o povo, na igreja, orando por sempre abraçando o outro, entende? Então, para mim, foi uma fase importante, porque eu não me fechei dentro da minha casa. E de valorização da convivência com o outro, né? Para mim foi muito importante. Eu tive muitas famílias, muitos amigos que me acolheram, me apoiaram, me ajudaram, me abraçaram, doutora, sabe? Por isso eu sempre digo assim que um abraço ele cura muita coisa na alma. Eu acredito também. Até esses dias atrás, assim, doutora, foi algo muito interessante. A gente tem nas quartas-feiras a consagração, então a gente tira uma manhã com Deus, né? E aquele dia eu tava assim, a minha alma tava triste. Eu sou sincera, porque a gente tem os dias, né, que você levanta, e eu tava triste. E eu lembro que quando eu dobrei meu joelho, eu falei, Deus, como eu queria um abraço hoje. Eu sentia a necessidade de um abraço de alguém. Entende? A gente sente, a gente é ser humano, às vezes você tá carente, né? Eu queria um abraço. O ser humano é um ser de convivência, Isso. Né? E eu lembro que terminou o culto, era mais ou menos 10h30, e eu tava saindo já da igreja, e uma menina de mais ou menos uns 2 aninhos, doutora. Aquela menina, ela não é de se aproximar da gente, ela é uma criança assim mais quietinha, e ela veio correndo e me abraçou. E aí eu peguei ela no colo, eu me surpreendi com ela, porque ela não se achega assim. E ela me deu um abraço tão forte, mas tão apertado, eu senti, oh Deus, no abraço daquela criança. E eu lembro que na minha oração eu falei, Deus, eu queria um abraço hoje. E eu acredito que aquela criança foi tocada por Deus para me dar aquele abraço. E eu saí dali sorrindo, eu saí dali feliz. Sabe? Como se toda aquela tristeza tivesse ido, porque a gente, como ser humano, passa por momentos de tristeza. Sim, naturalmente. Ninguém nessa vida diga que não passou tristeza, né? E foi muito importante para mim o abraço daquela criança, sabe? E eu vejo assim que você se abriu para perceber esse abraço. Isso. Você valorizou esse abraço. Muito. Foi um abraço diferente. Sim, e ao valorizar esse abraço, você pôde sentir a alegria, o conforto, né? Isso mesmo. Eu sempre digo que um abraço, ele cura feridas da alma. Ele cura. Cura mesmo. Às vezes não é falando muito, mas apenas um abraço. Ele faz diferença na vida do ser humano. Nós já estamos com o horário um pouquinho avançado, né? Antes de nós irmos concluindo o programa de hoje, gostaria de dar a palavra mais uma vez para os web espectadores. Olá, então vamos lá. Fábio Ribas, grande depoimento. Jana Ribas, lição de vida, né? A Denise Cardoso escreveu aqui. Agradeço a Deus e a vocês por esse programa, pois me abriu um entendimento que eu não entendia. Obrigado. Rosilei Antunes, lindo, mulher de Deus. E o Maicon mais uma vez aqui, é verdade, muitos falam foi Deus que quis a morte da pessoa. Eu confesso que falei, mas depois eu falei com Deus em oração, mas ele disse que faz parte do plano dele. Deus é maravilhoso, ele sabe dos nossos sonhos e projetos. Ou Pamela Maria de Lourdes, parabéns pelo grande programa de hoje e tema forte. Mas vamos com fé seguir em frente. Valorizar a vida, continuamos vivos, né? Mas não é o fim, e sim começo para nova vida. Vamos ver aqui. A Jana Ribas não para de marcar a gente aqui. Obrigada, Jana. E a Denise Xavier aqui para encerrar, né, o último comentário aqui. Que lindo! As crianças são anjos de Deus. Apareceu mais um. Sônia Maria Gonçalves, minha pastora, grande mulher guerreira. Agora acabou. Muito bem, gratidão pela participação de todos vocês, tá? Quero convidar para que vocês continuem participando do programa Humanizados, que voltem a participar semana que vem também. Então, antes de nós concluirmos o programa, eu quero deixar um momento aberto
para você, pastora Maria de Lourdes, para que fique bem à vontade para passar uma mensagem para as pessoas sobre a tua superação do luto, sobre a valorização da vida. Sim, doutora. Eu quero deixar para os nossos telespectadores que qualquer dificuldade que surgir na nossa vida, na nossa caminhada, que as pessoas elas procurem sempre viver, doutora, a realidade da vida. Porque existem tantas coisas tentando tirar o foco, né, dessa realidade. Quando você vive a realidade da tua vida, você supera mais com facilidade. Mas sempre colocando Deus acima de tudo, né? Sempre colocando Deus no controle da tua vida, da tua história, dos teus sonhos, porque foi assim que eu superei, entende? Eu sempre orando a Deus, dizendo: Deus, toma o controle da minha vida, toma o controle da minha história. Eu sei que eu ainda tenho sonhos, eu ainda tenho um filho que precisa muito de mim, né? Se já precisava, hoje precisa mais ainda. Nunca deixar a nossa fé morrer. Nunca deixar a nossa esperança. A esperança, ela te faz viver. A tua fé faz você alcançar milagres, faz você alcançar os teus objetivos, sabendo que nada acontece por acaso na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. Talvez no momento a gente não consiga entender, mas um dia a gente vai conseguir entender o porquê de certas coisas. Tem sempre um dizer assim que o porquê pertence a Deus. Nós temos que entender para que nós passamos aquela situação, o que nós estamos aprendendo com aquele momento, com aquela dificuldade, o que eu posso ajudar o meu próximo com essa minha experiência. Né? Então eu quero deixar assim para as pessoas que estão nos ouvindo, sempre coloque a sua fé em ação, a sua esperança. A gente, como o rapaz falou ali, tudo tem um plano de Deus na nossa vida. E quando o plano se cumpre, Deus ele cumpriu o plano na vida da pessoa aqui nessa terra. Chegou a hora dela partir, ela vai partir. E é algo que a gente vai chorar porque a gente ama, é família, né? Muitos perderam pais, perderam a mãe, perderam amigos. Eu, além de perder o meu filho, meu marido, eu perdi a minha irmã, eu perdi cunhado, eu perdi, né? Mas eu sempre buscando em Deus essa força, tentando superar as dificuldades, acreditando que o amanhã vai ser melhor. Quanto mais a gente não aceita o que a gente está passando, quanto mais a gente tenta ficar quieta, ficar no cantinho, é mais complicado. Eu acho que é mais sofrimento, é mais fácil você conversar, você abraçar, você dar uma palavra de conforto. Você vai estar sempre lutando e ajudando outras pessoas que precisam. Então, para mim, sempre foi a fé, sempre foi, em primeiro lugar, Deus, a minha fé, a palavra do Senhor e a vontade de lutar. A esperança, a vontade de lutar, a vontade de superar e de ver o meu filho ainda bem nessa vida, né? Que hoje eu só tenho ele, mas é o tesouro que Deus me deixou. Sim. E por ele eu vou lutar até o fim, né? Sim. Até que Deus se cumpra o plano dele na minha vida também, porque todo mundo vai passar por isso. Sim. É inevitável. Eu costumo dizer assim, que nós não temos superpoderes, né? De controlar a vida. Nós não temos como controlar até quando vamos viver ou até quando as pessoas ao nosso entorno vão viver. Nós não temos o controle disso. Então, o importante é seguirmos exemplos assim como o da pastora Maria de Lourdes, né? Exemplos de força, de fé, de espírito de luta, de querer continuar vivendo, né? De perceber o quanto está viva e ser decidido. Não precisamos nos decidir, né? E que importante poder decidir pelo positivo, né? Pela esperança, por querer continuar vivendo, né? Então, que importante esse testemunho da pastora hoje para nós, essa vivência, a experiência de vida dela. Então, que nós possamos, cada um de nós,
para nós fecharmos esse setembro amarelo, mas que nós continuamos todos juntos aí lutando pela vida, né? De acordo com esse testemunho da pastora Maria de Lourdes, tá? Que nós possamos continuar lutando com esperança, vivendo o hoje, o aqui e agora, né? Valorizando a nossa vida, valorizando as pessoas que ainda estão ao nosso entorno, apesar de que muitos de nós já perderam pessoas importantes da vida, mas que nós possamos continuar valorizando quem está próximo, continuar valorizando um abraço, né? Assim como a pastora mencionou para nós, né? A importância que ela deu para aquele abraço, que a trouxe uma alegria. Muito importante. Então, que importante a gente poder valorizar o que parece pequeno no nosso dia a dia, mas que são grandes coisas, como um abraço, como um carinho, um ato de humanidade com o outro e conosco mesmos, né? Então eu quero aqui valorizar, Pamela, a nossa vida, valorizar quem tem esposa, os filhos, os pais, avós, o teu amigo de trabalho, o teu, né, que tá ali com você diariamente, que não tá, sabe? É muito importante você valorizar isso, porque a vida ela é tão passageira, ela passa tão rápido, que eu trabalhei muito na minha vida e hoje eu penso assim que eu poderia ter tirado um pouquinho mais de tempo para ter ficado com eles, mas a necessidade tinha que trabalhar para poder ajudar a sustentar os filhos e lutar sempre, entende? Mas foi assim, mas não tenho arrependimento de nada, não tenho culpa no meu coração que eu deixei de ser uma boa mãe, que eu deixei de ser uma esposa, até o dia que Deus deu a oportunidade de a gente conviver, eu lutei com as minhas forças, com a minha fé, eu ajudei e eu estou aqui, lutando sempre. Com um sorriso lindo, sorrindo, né? Com uma espiritualidade imensa que é contagiante. Amém. E eu vejo assim que cada um de nós, né, pode trabalhar a sua própria espiritualidade, sempre respeitando, né, a espiritualidade de cada um, com muita humanização, né, com muito carinho. E é isso, gente, que nós possamos cada vez mais valorizar a nossa vida, valorizar tudo que nós temos, né, e que olha que legal, que importante a pastora ter tido uma boa convivência com o esposo, com o filho, e isso ajudou ela a superar o luto. Então eu vejo assim, como é importante nós prezarmos por bons relacionamentos no nosso dia a dia, né? Nós termos como lema a cada dia ter uma boa convivência com quem nós amamos, com as pessoas que estão próximas de nós, porque daí sim vale a pena viver. Né? Não tem sentimento de culpa nenhum. Isso. E eu queria deixar só um versículo, doutora. Lá no livro de João, Evangelho de João, né, o capítulo 16, versículo 33, Jesus, quando ele veio e deixou para nós um exemplo de vida, onde ele falou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, você vence também. Amém! Né? Então, se ele venceu as dificuldades, né? A gente sabe que Jesus ele é espiritual, mas ele se fez carne, ele se fez humano para sentir o que a gente sente. E se ele venceu por nós. Né? A gente vence as dificuldades, é só não deixar a tristeza no coração, lutar, como eu falei, conversar, brincar. É muito importante você ter amizade, é muito importante você abraçar. Eu volto a dizer que o abraço na minha vida foi um remédio. Importante. E que nós possamos, cada um de nós, superarmos as aflições inerentes da vida com bom ânimo. Com bom ânimo, né? Isso mesmo. Concluímos assim hoje, então? Isso mesmo, doutora. Então tá. Gratidão pela participação de cada um de vocês. Mais uma vez, gratidão pelo teu sim para vir participar no programa. Eu que agradeço, eu que sou grata. Maravilhosa a tua presença no programa Humanizados. Sou grata a Deus por isso e por você ter me convidado para estar aqui. Bom, gratidão. Até mais, até semana que vem. Tchau, Paul. Tchau. Tchau, web espectadores.
profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor. É algo muito mais profundo para ser observado no Brasil e em todo o mundo. Humanização pode expressar um grande amor, um zelo maior pelo nosso irmão. Somos iguais em corpo, mente e coração. Somos iguais em corpo, mente e coração.